Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, que Deus abençoe a sua vida de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui reunido neste propósito de oração, juntamente com você. Tenho aqui uma mensagem, uma palavra edificante para a sua vida. Em seguida, eu quero orar por você, pela sua casa, pela sua família, por todos os seus caminhos, um grande clamor de fé, de poder, e eu creio que haverá milagres, transformação, mudança de vida. A palavra de Deus, meus irmãos, que nós vamos meditar, está lá no livro de Tiago, no capítulo 1, Tiago, capítulo 1, no versículo 13, Tiago 1, versículo 13, tem uma mensagem de Deus para o seu coração. Antes de tudo, quero pedir para você, se você não é um inscrito, se inscreva no nosso canal, isso mesmo, faça parte, deixe o seu joinha, e assim, meus irmãos, estaremos evangelizando a palavra de Deus, alcançando vidas, tá? Uma palavra, uma oração que alcança uma pessoa que está necessitada. Você não sabe o quanto é importante para Deus, para o Senhor. Ele é quem faz todas as coisas, nós somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor. E Tiago, meus irmãos, ele diz, olhe bem, ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Eu queria trazer para você uma mensagem a respeito das tentações que todo ser humano enfrenta diariamente. Jesus, ele foi tentado, meus irmãos, logo após ele ser batizado. Por que Jesus foi tentado? Porque o inimigo queria frustrar o plano de Deus na vida de Jesus Cristo, o plano de salvação, o plano, meus irmãos, ali de redenção, né? Que o próprio Jesus ele veio para trazer, né, a salvação para nós. E o inimigo queria inibir, impedir, atrapalhar esta obra, esse projeto maravilhoso. Primeiro, meus irmãos, que o inimigo ele só veio matar, roubar e destruir. E um dos maiores tentadores é Satanás. Agora, Jesus foi tentado sem, meus irmãos, ter nenhum sentimento ou inclinação carnal no seu coração. Jesus era 100% santo. Não havia nenhuma inclinação da carne do próprio Jesus Cristo, de forma nenhuma. Isso mesmo. Agora, Tiago, meus irmãos, ele diz, ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Nós somos tentados, meus irmãos, justamente por meio da inclinação ou das nossas próprias fraquezas. E o inimigo, meus irmãos, como ele conhece, né? O inimigo, meus irmãos, ele busca, né? A Bíblia diz que o diabo ele anda ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar, né? E o que acontece? O inimigo, meus irmãos, a todo tempo ele quer impedir o nosso progresso, isso mesmo, o nosso crescimento, os planos, os projetos de Deus na nossa vida. Sabe, meus irmãos, o inimigo ele não está contente com a pessoa que está indo bem na sua casa, na sua família. Não está contente, meus irmãos, com uma pessoa que está indo bem na igreja, uma vida espiritual agradável, santa com Deus. O inimigo, meus irmãos, ele não está contente, meus irmãos, com uma pessoa que está trabalhando, prosperando, fazendo, meus irmãos, coisas agradáveis a Deus, seja, meus irmãos, ajudando na igreja, cumprindo com as obrigações devidas da sua casa, de forma nenhuma. O diabo, meus irmãos, ele quer, meus irmãos, atrapalhar, impedir
os planos, os projetos de Deus na vida do seu povo. Desde o início da criação do mundo, desde, meus irmãos, quando Deus criou Adão e em seguida criou Eva. O diabo, meus irmãos, se levanta-se, meus irmãos, ali para tentar a Eva, para justamente impedir o plano, a obra perfeita de Deus na vida do ser humano, que era algo perfeito, isso mesmo. Agora, com a queda do homem, né, ali, meus irmãos, pela tentação da serpente, que é o próprio Satanás ali, meus irmãos, no meio ali, naquela situação, o que acontece? Aí, meus irmãos, aparentemente, o inimigo tenta impedir. A Bíblia diz, meus irmãos, que pelo homem entra o pecado, mas pelo outro entra a salvação. Se por Adão entrou o pecado, né? Isso mesmo, quando ele cedeu à tentação ali com Eva, por meio de Jesus Cristo entrou o que? A salvação. Porque, embora tudo isto que nós estamos vivendo, embora o diabo sendo astuto, o diabo, meus irmãos, sendo atento, prudente, o inimigo sendo prudente, ele, meus irmãos, não consegue impedir os planos, os projetos de Deus. E um dos deles que ele não conseguiu foi a vinda, isso mesmo, e a manifestação do Filho de Deus, que foi Jesus Cristo, para que por meio dele possamos ter a nossa salvação e o perdão dos nossos pecados. Agora, enquanto Jesus não volta e vai julgar, meus irmãos, a humanidade, e propriamente prender o próprio diabo, ele vai estar, meus irmãos, desesperadamente tentando corromper o homem, tentando arrastar vidas, meus irmãos, para o pecado, arrastar vidas para o inferno. O diabo, meus irmãos, ele não está, meus irmãos, contente de forma nenhuma. E ele, meus irmãos, se aproveita do quê? Se aproveita da carência, isso mesmo, desse sentimento caído que há no homem, que há em nós, como seres humanos, porque nós somos pecadores, e ele ele quer, meus irmãos, impedir a salvação, os planos de Deus, os projetos de Deus nas nossas vidas. É tanto que Tiago diz, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Nós somos tentados, isso mesmo, quando nós, meus irmãos, atraídos, somos, meus irmãos, pelas nossas próprias concupiscências, nossos próprios desejos, né? Há a inclinação, uma pessoa, meus irmãos, que tem problemas em vícios, né, em drogas, bebida, problemas, meus irmãos, na questão sexual, em pornografia, em questões, meus irmãos, da prostituição, pessoas, meus irmãos, que têm problemas com outras coisas, isso mesmo, com jogo, com jogatina. Há uma luta constante na vida desta pessoa. Há uma luta, e essa pessoa, meus irmãos, ela precisa estar o quê? Fortalecida, ela precisa estar firme no Senhor, para que o inimigo, meus irmãos, não possa levar esta pessoa à queda. Isso mesmo, justamente pela concupiscência, esse sentimento, esta luta já que existe dentro do coração do homem, esta luta constante que há no nosso coração. Constantemente há uma luta no coração do homem, constantemente. E enquanto nós estiver aqui, haverá esta luta. E isso, meus irmãos, é em todo ser humano. Alguém diz assim, pastor, eu não tenho problema com bebida, eu não tenho problema com jogo, vai ter problema com outra coisa. Vai ter, meus irmãos, todos nós, meus irmãos, iremos enfrentar crises, problemas dentro de nós. Dentro de nós. E é preciso, meus irmãos, que nós venhamos compreender para que nós possamos vencer, meus irmãos, esse sentimento, isso mesmo, caído dentro de nós, e não venhamos ceder às tentações do diabo na nossa vida e às nossas próprias concupiscências, desejos que há dentro de nós.
Se nós, meus irmãos, cedemos, nós estamos, meus irmãos, automaticamente impedindo os planos, o crescimento, o progresso da nossa própria vida. Isso mesmo, o próprio progresso. Quantas famílias, meus irmãos, às vezes foi destruída, às vezes, meus irmãos, porque cedeu, meus irmãos, a uma tentação do inimigo, seja de qualquer área que seja. Quantas vidas mesmo sendo destruídas, problemas, isso mesmo, diversos que acontecem, né? Empresas falem, famílias muitas vezes terminam se arruinando, problemas de saúde, problemas na sociedade, crises, isso mesmo. E todas estas coisas são derivadas pelo quê? São derivadas, meus irmãos, da concupiscência do coração do homem, que é o pecado. E automaticamente, meus irmãos, das tentações, das ciladas que o inimigo se aproveita para, meus irmãos, fazer o que ele é especialista: matar, roubar e destruir. E é preciso que nós devemos estar firmes no Senhor. Por isso, meus irmãos, que nós devemos estar firmes em oração, constantemente, em santificação e vigilante. Quando o próprio Jesus, né, se aproxima de Pedro, né, quando pediu ali para ele orar em um momento de angústia, né, ali no Getsemane, Jesus disse o quê? Não pudesse vigiar e nem orar mais um pouco? Vigiai e orai para não cair em tentação. É preciso que venhamos o quê? Vigiar e orar constantemente, para que não venhamos ceder às tentações, às fraquezas da nossa carne e às sugestões, meus irmãos, do maligno, que veio matar, roubar e destruir. Digo mais uma vez, o diabo não está contente. O diabo não está contente, meus irmãos, isso mesmo, em ver famílias restauradas, famílias felizes, em ver, meus irmãos, pessoas indo bem, isso mesmo, em uma vida em santidade, agradável a Deus, na igreja, em uma vida, meus irmãos, separada, em uma vida, meus irmãos, que venha ter um bom testemunho. O diabo, meus irmãos, não quer uma sociedade assim. O inimigo não quer. O inimigo, meus irmãos, ele quer o caos, isso mesmo. Existem demônios, meus irmãos, justamente para provocar o caos, os problemas, isso mesmo, as crises, as guerras, as contendas, isso mesmo, o pecado, a destruição, a destruição. Existem demônios, meus irmãos, que justamente eles querem essas coisas. Agora, para que nós possamos enfrentar todas estas crises que nós enfrentamos, e aí eu acabei aqui de citar para você, primeiro nós devemos conhecer a nossa fraqueza, a nossa fraqueza como pessoa. Devemos conhecer, meus irmãos, o inimigo, isso mesmo, que está em nós, que é a nossa carne, o inimigo, meus irmãos, que é o diabo, que é o tentador deste mundo, que luta dia após dia, se aproveitando, isso mesmo, da natureza do homem, meus irmãos, para destruir. Nós devemos, meus irmãos, estar atentos e buscar força em oração, estar aos pés de Jesus Cristo, estar revestido pelo poder do Espírito Santo, para que nós possamos vencer constantemente as lutas e os problemas diários na nossa vida, e assim estar de pé, vencendo dia após dia as lutas, os problemas, vencendo as crises internas dentro de você, as crises dentro de você, as tentações, as lutas, a insatisfação dentro de você, vencer os problemas diários na sua casa, no seu trabalho, vencer os problemas, meus irmãos, e as lutas, as tentações do diabo constantemente, que nos traz um peso espiritual constantemente. Nós devemos estar fortalecidos no Senhor. Sabe, meus irmãos, não existe ninguém que possa olhar para outro e dizer assim: olha, eu sou um super-homem,
e aquela pessoa é fraca. Não, meus irmãos, todos nós, meus irmãos, somos fracos. Todos nós somos fracos. Agora, o que nos faz forte é estar aos pés de Jesus Cristo. É estar em uma vida agradável, em oração, na palavra de Deus, em Cristo. Aí, meus irmãos, o fraco vai se tornando forte. Em meio, meus irmãos, a uma geração que tem a mesma natureza. A mesma natureza. E ninguém, meus irmãos, pode olhar para alguém e dizer assim, não, olha, fulano caiu, ou eu sou melhor do que o outro. De forma nenhuma. O que vai nos fazer prevalecer, estar de pé, é uma vida em oração, uma vida aos pés de Jesus Cristo, em vigilância, em oração, em luta, em guerra constante, constantemente. Amém? Pois então coloque esta mensagem, esta palavra, espero que possa ter trazido um ensino, algum entendimento, esclarecimento ao seu coração. A gente tenta aqui esclarecer da melhor forma, para ajudar você, para trazer bênção, transformação, mudança, saúde, paz, santidade para você. Lutamos constantemente para que isto aconteça. Espero que isso possa estar acontecendo. Amém? Vamos orar. Meu intuito aqui não é ofender ou fazer críticas, isso mesmo. A pessoas não. Nosso objetivo, meus irmãos, é pregar a palavra para ajudar, trazer libertação, salvação, transformação de vida. Amém? Isso é o propósito do Evangelho de Jesus Cristo, é salvar o perdido, meus irmãos, levar a palavra que tem o poder de trazer vida, isso mesmo. A palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará, é orar pela sua vida, para você ser forte e ser abençoado. Amém? Vamos orar, ore comigo agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos em oração agora, neste momento. Pai, eu oro pela tua igreja, pelos teus filhos, pelas tuas ovelhinhas que nos acompanham de todos os lugares. Oh, meu Pai, entra agora com poder, com providência, salvando, perdoando, restaurando, operando maravilhas. Meu Deus, nós estamos aqui, Senhor, na condição de pecadores, de pessoas falhas, fracas, que necessitamos da tua misericórdia, que necessitamos da tua compaixão. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, manifesta, Senhor, o teu poder agora, libertando, curando, operando maravilhas. Meu Deus, entra agora, Senhor, salvando, curando. Entra, Jesus, na vida desta pessoa. Eu te peço, Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que pessoas sejam libertas, curadas, vícios sejam arrancados, toda tentação possa cair por terra, toda seta maligna, cativeiro, corrente, prisões que tem aprisionado, seja de doenças, de vícios, de problemas espirituais, seja, Senhor, do que for, que possa cair por terra agora em nome de Jesus Cristo. Eu oro e eu ordeno em nome de Jesus, que o mal vá embora, todo espírito mal, todo demônio, principado, vá embora em nome de Jesus Cristo, pelo poder que é no nome de Jesus Cristo. O mal vai embora do lar, da vida, da mente, do corpo desta pessoa. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço agora, Senhor, eu te peço, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor possa derramar o seu Espírito, nos dando ousadia, força, poder, unção, para estarmos firmes constantemente na tua presença. Nos ajuda constantemente. Pai, eu oro e eu declaro a bênção, a saúde, que o Senhor possa abençoar os caminhos desta pessoa. Aleluia. Diga, eu creio, eu acredito. Que Deus te abençoe. Eu amo a sua vida. Fiquem todos na paz. Aleluia. Aleluia.